Paz e graça da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero compartilhar com você algo da experiência de vida do famoso profeta Elias, que está relatado a sua vida a partir do primeiro livro de Reis, a partir do capítulo 17 até o capítulo 22 e o início do segundo livro de Reis. É impressionante porque Elias viveu aproximadamente 8 séculos e meio antes do Senhor Jesus Cristo, mais ou menos nos anos 850 antes de Cristo, aproximadamente. Elias foi usado por Deus num tempo de calamidade, e nós estamos vivendo um tempo assim de calamidade, de muitos problemas, de muitas angústias, muitas preocupações, muitas incertezas. O povo daquela época de Elias, quase 9 séculos antes de Cristo, estava se desviando e adorando aos Baalins, a outras divindades que não ao único Deus verdadeiro revelado na Bíblia. Deus então usa o profeta Elias para ir até as terras do povo de Israel, e residindo lá, Deus usa Elias para profetizar e para falar que Deus haveria de julgar a nação de Israel. Elias profetizou uma grande seca, e Deus o orientou para ficar perto ao ribeiro de Quiriate. E neste ribeiro que fazia fronteira com o Jordão, Elias ali ficou. E diz a Bíblia que Deus havia prometido, e os corvos vinham trazer pão e carne para Elias pela manhã e à noite, e ele bebia então do ribeiro. Só que passado um tempo, as águas do ribeiro, exatamente por não estar acontecendo as chuvas que Deus não estava mais mandando, devido ao juízo de Deus sobre Israel, as águas do ribeiro secaram. E Deus então manda que Elias saia daquele ribeiro e vá para a cidade de Sarepta, onde ele seria sustentado por uma viúva. Elias chega nesta cidade e uma mulher viúva estava carregando lenha. E Elias pede água a esta mulher. Em seguida, ele pede que a mulher então pudesse trazer pão para ele. Ela disse então que tinha um pouco de farinha e um pouco de azeite, que ela iria fazer algo para ela e o seu filho, o seu único filho, para eles comerem. E na própria fala dela, ela diz: nós comeremos e morreremos. Aguardava então a morte diante da seca que assolava toda a terra de Israel. É quando Elias chega para ela e diz: não faças assim. Você vai fazer e você vai trazer um pequeno bolo para mim, desta mistura da farinha com o azeite. E depois então você vai fazer para você e para seu filho. Ela obedeceu e ele profetizou, e ele disse que jamais ela deveria obedecer a ele, porque Deus estava prometendo que jamais iria faltar a farinha e jamais iria faltar o azeite na botija daquela mulher. Ela obedeceu, Deus abençoou, e diz a Bíblia que por todos os dias de todo aquele tempo de seca jamais faltou farinha, jamais faltou azeite. Deus abençoou aquela mulher e multiplicou a farinha e multiplicou o azeite. A exemplo do que Jesus fez com os pães e peixinhos de um menino, multiplicando-os para a glória de Deus. O que é fato é que, passado muitos dias, o filho daquela viúva veio a falecer. E aquela viúva que estava sustentando o profeta, mantendo o profeta naquele período de seca, caiu em desespero. O seu filho havia falecido. É outro momento que Elias vai e atua. E Elias é usado por Deus para ressuscitar o filho ali daquela viúva. Que profeta, que homem de Deus. Que homem de levar a Deus a sério, de buscar a Deus, de ser obediente, de buscar e servir ao Senhor. É este homem que é usado por Deus para lutar contra 400 profetas num grande desafio no monte. Esses 400 profetas bancados pelo rei perverso, pelo rei Acabe, casado com a famosa Jezabel, que era filha do rei dos Sidônios, uma mulher pagã,
com quem Acabe havia então contraído núpcias, casado e se unido contra a vontade de Deus. E então desobedecendo a palavra de Deus. Os profetas, então, Elias propõe um desafio. E Elias vence esse desafio diante dos profetas. E vencendo, o povo de Israel acorda para a falsidade dos profetas. Esses profetas que promoviam também a morte de crianças e o sacrifício de crianças como ofertas, como oferta a Baal e a Astarote, a divindades falsas e enganosas. É quando o povo acorda e Deus usa então Elias para exercer o juízo contra aqueles falsos profetas. E então são mortos 400 profetas de Baal. Depois disso tudo, Acabe então fala a Jezabel o que havia acontecido. Jezabel então ameaça Elias. E então ela afirma categoricamente que da mesma forma como aqueles profetas morreram, Elias haveria de ser morto. E aí é quando acontece algo impressionante. Elias, para poupar a sua vida, ele foge. Ele caminha 40 dias e 40 noites pelo deserto, até chegar ao Monte Horebe, o famoso e conhecido Monte Horebe, o Monte de Deus. No capítulo 19 do primeiro livro de Reis, no capítulo 19, o versículo 10, depois que Elias passa esses 40 dias caminhando, fugindo, e além disso, ao longo desses 40 dias, sendo socorrido por anjos enviados por Deus, a Bíblia diz que Elias entra numa caverna e ali fica, com medo de Jezabel, tentando poupar a sua própria vida. E no versículo 10 a Bíblia diz então que quando, no versículo 9 nos diz, ali entrou numa caverna onde passou a noite, e eis que lhe veio a palavra do Senhor e disse a Elias: que fazes aqui, Elias? O que é que você está fazendo aqui, Elias? E então ele respondeu: tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E eu fiquei só e procuram tirar-me a vida. Elias deixa bem claro: os filhos de Israel, o povo de Israel se desviou. Eles estão adorando aos Baalins. Eles derrubaram os altares do Senhor. E eles não estão servindo ao Senhor. E então diz Elias: e eu fiquei só e procuram tirar-me a vida. No versículo 15, Deus chama o profeta de volta às suas tarefas. No versículo 15, diz a palavra de Deus: disse-lhe o Senhor: vai e volta ao teu caminho. Vai, Elias, volta ao teu caminho. E no versículo 18, a palavra de Deus nos diz, no início do versículo: também conservei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda boca que não o beijou, ou seja, que não adorou a deuses falsos, a Baal. Deus estava dizendo a Elias: Elias, volte o seu caminho. Você precisa voltar. Você precisa estar de volta para o que você precisa fazer. Deus queria usar poderosamente a Elias, como quer usar a cada um de nós. E Deus diz mais: existem 7.000 pessoas que não dobraram os seus joelhos a Baal. Deus queria usar a vida de Elias como quer usar a minha vida e a sua. E nós somos humanos, com certeza. Nós somos humanos. Somos vasos de barro. Veja como era Elias, um herói da fé, mas ao mesmo tempo também um vaso de barro. Assim podemos ser cada um de nós, eu e você. Podemos ter feito grandes coisas na vida, usados por Deus naturalmente, cada um de nós. Mas então, em determinados momentos como estes de pandemia, nós nos achamos então como vasos de barro, quebrados. Talvez estejamos nas nossas casas e usando as casas e quartos e cômodos da casa como cavernas, nas quais nós nos intocamos e talvez nem temos o desejo mais de sair. É preciso lembrar que o Deus de Elias é o nosso Deus e precisa ser o nosso Deus. É o Deus que governa todas as coisas.
É o Deus que estava ali para dizer a Elias: tudo vai passar, Elias, tudo vai passar. É o Deus que nos faz lembrar que não só nós não estamos sozinhos, como Elias disse. Eu estou sozinho, eu estou só. Não, Deus vai lembrar e vai dizer: eu guardei, eu separei 7.000 joelhos que não se dobraram diante dos Baalins. Você não está sozinho. Por mais só aparentemente que você esteja na sua casa, você não está sozinho. Deus proveu e provê seus familiares, seus amigos, a igreja do Senhor Jesus Cristo, para que você seja amparado. Deus manda anjos para cuidar das nossas vidas quando nós nos sentimos os seres mais solitários do mundo. Deus tem planos para a sua vida. E eu quero terminar conclamando você: saia da caverna. Ouça a voz de Deus dizendo: volta para o caminho. E de certa forma, neste momento que não podemos sair pela pandemia, isto é simbólico, o chamado de Deus. É lembrando que nós vamos precisar sair, que nós precisaremos voltar o nosso caminho para a glória de Deus, para fazer aquilo que Deus quer que nós façamos, para sermos usados como Elias ainda voltou a ser usado na palavra de Deus. Você pode ler lá em 1º livro de Reis, a partir do capítulo 17, até o final do livro de Reis, você vai ver a história de Elias, como Deus o usou poderosamente, mesmo depois dele ter ido para a caverna. É quando hoje eu quero dizer para você e repetir: saia da sua caverna, saia da depressão, ore a Deus, busque ao Senhor Deus, abra a Bíblia, leia a Bíblia, escute bons programas, assista bons programas, interaja, telefone para as pessoas, fale com as pessoas, não fique só esperando, tenha esperança em Deus. E aí sim, possamos esperar esses dias, mas com fé, que tudo isto vai passar. Assim como as ameaças passaram contra Elias, vai passar também em relação a esta pandemia, em relação a tudo pelo que temos passado. Deus, o Deus de Elias, é o nosso Deus. Ele está conosco e vai caminhar conosco até ao dia em que Ele nos chamar para estarmos para sempre com Ele. Vamos vencer pela fé esta pandemia. Vamos seguir, vamos sair desta caverna e vamos adorar a Deus. Deus nos abençoe.